Olá, gente amiga do canal Papo Legal.itz, estamos de volta. Não consigo mais ter fé. Você já se fez essa pergunta? Você já se fez essa pergunta, Aparecida? Às vezes a gente afirma, né? Eu já não tenho mais fé, né? E aí a gente vai olhando assim, às vezes a gente fala que não tem mais fé no ser humano, nos políticos, principalmente nos políticos, né? Porque assim, eles prometem tantas coisas, né? E de repente a gente perde a fé neles, né? A gente perde a fé nas pessoas. Tem pessoa que às vezes quando sai de um relacionamento, eu não vou mais casar porque eu não tenho fé no casamento. Desiste desse propósito. E aí a gente precisa compreender, ó, perder a fé no ser humano até pode, né? Mas perder a fé em Deus, aí isso não pode. Não. Entendeu? Por quê? Deus é o Criador de tudo. Isso. Deus que nos ama, deu seu único filho para nos resgatar do pecado original. Eu gosto sempre de dar o exemplo de Jó, né? Quando ele, né? Não sei se você conhece a história de Jó, né? Que quando no texto fala que Deus conversou com Satanás, e Satanás disse que Jó só amava Deus porque ele tinha tudo, né? E aí Deus permite que Satanás tire tudo de Jó. Mas Jó não perde a sua fé. Então, por não perder a sua fé, depois ele reconquista, ele reconstrói tudo que ele perdeu. E ele passa por provações que, sei lá, um de nós, não sei se suportaria não. E ele permaneceu ali. Dando que der, eu não vou perder a fé no meu Deus. Isso. E aí, assim, a gente precisa compreender, ó, o ser humano, por natureza, vai nos decepcionar. Vai. Então, a gente cria os nossos filhos com muito amor, mas vai ter momento que eles vão nos decepcionar. Pode ser que sim, pode ser que não. O esposo ou a esposa, a gente convive ali com tanta naturalidade nos doando, mas o esposo e a esposa pode decepcionar. Mas isso é normal, a própria palavra de Deus diz que a gente precisa confiar no Senhor e não nas pessoas. Não, né? nas pessoas. Então, assim, a gente precisa, nesses dias de hoje, principalmente está assim, muito turbulento, muita falta de paz, a gente compreendeu que cada ser humano, ele dá o que ele tem. Eles vão nos decepcionar, né? Nós, seres humanos, nós decepcionamos outras pessoas. Isso. Mas perder a fé em Deus não pode não, porque Deus não nos decepciona. Porque é a base da nossa existência espiritual, né? Assim, ela nos fortalece a cada dia. Se a gente deixa de ter fé, a gente para de acreditar e dizer assim, não, Deus não existe. E a gente tem mania de culpar Deus, né? Isso. Pelas coisas erradas que a gente faz. Vamos lá, a gente escolhe aí um namorado que tá todo mundo dizendo, não casa, não namora, não vai. Aí vai lá, casa dá errado. Ai, porque Deus não me ama, né? Faz as suas escolhas, tá todo mundo dizendo, toma cuidado, não conversa com Deus, aí depois que se decepciona, quer colocar a culpa em Deus, né? Então a gente precisa compreender, ó, a gente colhe o que a gente planta, né? Mas a gente precisa manter a nossa fé firme em Deus. Como fazer para aumentar mais essa nossa fé? O que tu sugere aí, Reginaldo? A gente está em oração, a gente ter mais contato com Deus na nossa intimidade com Ele. Ele quer ter essa intimidade com a gente. Muitas das vezes a gente não se abre a isso. Tem uma passagem bíblica que eu não me recordo aqui qual é o livro, que diz assim, eis que estou à porta e bato. Se você me permite, eu entro e vou cear contigo. Ou seja, aquilo ali já é o começo, o prenúncio, que se você permitir que Deus entre na sua vida, por conta da tua fé, Ele vai estar lá. Agora, se você não permitir, não tem jeito. Ele não entra sem pedir licença, sem que você autorize. Ele não é um Deus que vai invadir a tua privacidade. Ele só vai entrar se você permitir. Isso, e aí é importante a gente perceber, ó, para eu manter a minha fé firme, eu preciso sim dos momentos de leitura da palavra de Deus, eu preciso do momento de oração, eu preciso conviver com pessoas que têm essa mesma fé em Cristo. E aqui é importante porque assim, às vezes nós vamos ter que nos afastar de pessoas que nos afastam de Cristo, né? Porque assim, às vezes, eu fico até lembrando agora aí, Reginaldo, a gente passou recentemente pelo carnaval, né? Isso. Agora tá aí as fases dos lava-prato, né? E aí a gente, depois que passa essa fase, a gente olha nos vídeos das redes sociais, as pessoas estavam tão felizes, pulando, aí hoje quando você começa a olhar já estão tudo triste. Por quê? Colocar a sua fé
numa coisa que é feita pelos homens. E passageira. Isso. Agora, quem coloca a sua fé em Deus e você vai alimentando, você vai fortalecendo, a tendência é aumentar mais a nossa fé em Cristo, e nos dias de turbulência a gente vai buscando as palavras de sabedoria com Deus para a gente lidar. É a história, né, de Jesus e Samaritana, do poço, que ele diz assim: eu te ofereço uma água que não vai acabar mais, uma fonte de água viva inesgotável. Né? A partir daí, partindo daí, eu penso assim, que a intimidade maior com Deus, você busca Ele de todo o coração e sinceridade, porque Deus conhece o coração da gente, então Ele vai sentir que Ele pode entrar na tua vida e vocês vão ter aqueles momentos, porque Ele não precisa de muito. Às vezes a gente se ocupa de tantas e tantas outras coisas, né, e esquece que Ele não pede muito do tempo da gente, para poder ter essa intimidade, para você poder conversar com Ele, falar: pai, eu estou aqui e tal. Não tem. Não tem. E aí a gente precisa compreender assim, ó, a nossa fé, ela aumenta cada dia mais que a gente tem um relacionamento com Cristo, um relacionamento com Deus. E esse relacionamento é leitura da palavra, momentos de oração e viver essa fé no nosso dia a dia. Isso, todos os dias, não é só em determinados momentos em que você sim, porque a gente tem aquele velho hábito, né, e eu acho isso errado, de buscar Deus só quando está no aperreio. Né? A gente fala aqui no Nordeste, gente, que o pessoal fala aperreio, na hora do aperto é que você lembra de Deus. E não é assim que tem que funcionar, tem que ser aquele elo que jamais se rompe. Todo dia. Todos os dias, todos os instantes. Deus não é Deus só nos momentos ruins que Ele vai te tirar daquele problema, não. Ele é o Deus de todos os momentos da tua vida. Então esse é o nosso canal Papo Legal de hoje, né, Reginaldo? Isso, falando sobre fé, né? Toda semana a gente vai estar aqui nesse canal partilhando com você várias temáticas que dizem respeito ao ser humano, né? E não se esqueça, se inscreva, você que ainda não se inscreveu, mas que acompanha os nossos conteúdos e a gente já agradece. Comente e compartilhe com mais pessoas, espalhe essa ideia. Esse foi o canal papolegal.itz.